chegar à taxa de acidente de 1 por milhão, são poucas empresas. E eu estava mais focando nessas aí, estava esquecendo, né, todo. E isso aí são a engenharia que já existe, já está pronto. É proteção de máquina, é tudo que a gente já tem para fazer. Não tem que ficar reinventando a roda. Tem que, aí são todos os mecanismos usuais e mais convencionais. A discussão é um pouco para avançar, né, no outro sentido. Né, onde essas técnicas, exatamente pelo sucesso delas, porque elas já foram aplicadas à exaustão, elas não estão conseguindo mais dar conta de avançar. E no caso da técnica, só tem uma coisa pior do que o limite da técnica, que é o direito, né, o jurídico, porque aí o técnico não pode nem falar. Né, tem empresas que a gente está avaliando que falam que tem 2 relatórios de avaliação do PPRA e do PGR. Um para uso interno e outro para fora. Porque o advogado fala que... Né, bom, aí não tem conversa. E essa juridização social, né, não é só no trabalho, é um inferno. Ninguém consegue mais trabalhar, né, com essas regras jurídicas. Mas a racionalidade jurídica é pior ainda do que a insuficiência da racionalidade técnica. Ou seja, com os técnicos, pelo menos, a gente está tentando, né, conversar com os advogados, não é possível. E em relação à autonomia da organização, existe meio um mito, né, de achar que os trabalhadores, né, dão conta de se autorregular e resolver todos os conflitos. Inclusive, isso é um processo que hoje está em moda, né? Você desregula a desprescrição do trabalho, você só fixa a meta e aí o povo se vira, que é pior do que a prescrição. E alguns, essa coisa do se vira está virando comum. Tem a meta, vocês é que tem que dar conta. E o sentido da autonomia não pode ser esse, né? Tem que ser autonomia com recursos e com condições. Eu tenho um conceito que a gente discute muito lá nos cursos, que é a partir de Canguilhem, o conceito de regulação. Esse conceito, inclusive com o pecado da ergonomia, a ergonomia usa o conceito de regulação para tudo. E o conceito de regulação tem que ser usado com cuidado, né? Na origem dele, ele é um conceito biológico. O organismo tem uma certa sabedoria, uma certa capacidade de autorregulação. Isso foi aplicado também às máquinas, o que é um engano, porque máquina não tem capacidade de autorregulação, e acreditar que elas sejam capazes que geram vários acidentes. E foi estendido também para relações sociais. É como se um trabalhador ou uma equipe tivesse capacidade de regular a sua carga de trabalho, estabelecer compromisso em conflito entre saúde, segurança, produção, qualidade, tempo, né? E ele não dá conta, porque o entorno social não foi transformado. Então a regulação nesse nível, a regulação social, não tem nada, aliás o conceito deveria ser banido, não tem nada a ver com a ideia de regulação, né, que é fisiológica, que é biológica. Inclusive o corpo, quando entra em contato com o trabalho, a regulação deixa de ser biológica e passa a ser social. As pessoas não percebem que estão em risco, não percebem que estão cansadas, e o corpo vai sendo sacrificado, né? E não adianta tentar escutar o corpo, não adianta ter curso de educação postural ou de consciência postural, porque não funciona com outras exigências do trabalho. Porque o nível de regulação aí é outro. O Canguilhem tem um texto, está traduzido em português, num livro que chama Escrito sobre a Medicina, que eu acho que então, ele retoma essa coisa da regulação de uma maneira genial, a partir do Bergson, em que ele diz que a regulação biológica ela é interna. O modelo da regulação é o próprio organismo, é a homeostase. A regulação social, né, e aí também no trabalho, ela é externa. Você tem que criar, a sociedade tem que criar os seus mecanismos de regulação. Obviamente não pode ser o direito, não pode ser a ética religiosa, etc.
porque são mecanismos criados pela sociedade, mas que são externos aos processos efetivos da prática. Ao mesmo tempo que tem que ser externo, isso tem que ser dado vida na vida social. E ele mostra que a gente pode colocar isso como explicação do acidente. Ele compara a separação entre o sábio e o herói. O acidente, o herói, ele só se manifesta na falta, na ausência da sabedoria. Quando a sociedade não encontra os mecanismos para criar, instituir essas formas de regulação, você gera situações insuportáveis, e que o herói, para mim, um trabalhador que se acidenta é sempre um herói. Ele é que vai assumir todas aquelas contradições, aqueles conflitos sociais e colocar a sua vida a risco do funcionamento social e, eventualmente, não dá conta, porque os mecanismos de regulação não estão dados, não foram construídos. E é essa sabedoria que a gente tem que resgatar, que não pode nem ser jogada nas costas do trabalhador, da equipe, de fazer a autorregulação, e nem pode ser resolvida aí nos termos técnicos, porque tem todo um conhecimento nesse tecido social que permitiria fazer esse trabalho em condições mais seguras. Bastante oportuna os seus comentários sobre regulação, porque se discute muito dentro do modelo demanda-controle e apoio social o quanto é importante aumento de controle, diminuição da demanda, aumento do apoio social, etc., na ocorrência de eventos indesejáveis, sejam eles acidentes ou doenças, ou que seja. Inclusive, esse é um modelo amplamente debatido na literatura, não necessariamente de ergonomia, mas certamente da área de fatores psicossociais relacionados ao trabalho, e tem evoluído cada vez mais esses modelos, incorporando novas dimensões. Um dos modelos mais utilizados até hoje, inclusive em publicações internacionais e de autores brasileiros, é o modelo de Karasek. Karasek Teoré ou Karasek sozinho. E esses modelos agora estão incorporando dimensões mais ampliadas, por exemplo, justiça no trabalho, que antigamente não era considerada dentro do modelo. Quando você trabalha com populações mais vulneráveis, como o caso de populações de jovens trabalhadores que se iniciam na força de trabalho numa escala hierárquica muito baixa e com pouca possibilidade de negociação, esses modelos explicam a ocorrência de acidentes pelo baixo controle e altas demandas. Mas, da mesma forma, quando você vai para o outro lado da linha, trabalhadores muito especializados, com altas demandas e altas exigências, você acaba observando maior prevalência de problemas de saúde mental do que deveria se esperar naquelas profissões. Então, tomando como referencial a ergonomia e a sua interface com outras correntes, como as correntes que explicam, dentro dos estudos epidemiológicos, a ocorrência de doenças levadas por não ter controle, ou ter baixo controle e altas exigências, como que nós poderíamos conciliar essas correntes, já que você menciona, e eu acho bastante pertinente, que a negociação tem um limite. E, assim, deixar tudo por conta do grupo, ou seja, dar, vamos dizer assim, maior controle teórico para o grupo, não necessariamente seria uma boa medida, porque o grupo pode não ter os recursos necessários de todas aquelas exigências presentes no trabalho. E, por outro lado, nas populações mais vulneráveis, o baixo controle, muito baixo controle, também tem um efeito indesejável. Não sei se poderia comentar sobre esses. Mais alguma questão? Pete, distribuiu o microfone aí para alguém?
Oi. Bom, então, Chicão. Ergonomista tem mania de responder as coisas tudo com estudo de caso, né? É um vício. A gente está terminando um projeto agora sobre os vigilantes, em que essa questão do apoio e as contradições, a impossibilidade de agir, ela ficou muito evidente. E que diz respeito a todos nós, né? Criaram uma tal porta giratória magnética que é um inferno, né? Que de vez em quando um vigilante mata um de nós aí e a gente acha que é um absurdo, né? Que deram arma para uma pessoa descompensada. Não é nada disso. Nós criamos um sistema que não é eficaz, não funciona. Ele é tão exasperante, tão desgastante, que de vez em quando chega no limite extremo e ele descarrega a arma, descarrega a raiva através da arma que ele porta. Mas a arma é apenas um detalhe de toda uma série de ineficiências do sistema. E todas essas contradições de segurança, de crime potencial, de pessoas normais que não aceitam aquelas regras que são consideradas exageradas e a atividade impossível que foi dada aos vigilantes de fazer essa administração dessa interface, recai sobre ele, né, que é agredido sistematicamente todos os dias de forma extremamente violenta, e de vez em quando ele reage, né, de forma também violenta. Então. E que enquanto a gente não encontrar uma solução para a segurança dos bancos, para a porta giratória, isso vai continuar acontecendo. Por mais que tenha testes psicotécnicos de tentar identificar quem tem perfil agressivo, que fica tentando controlar para dar arma para essas pessoas. E que não é questão disso. E uma das situações que isso aparece de forma crítica é em situações de assalto. Porque todos eles são treinados, eles não podem reagir, porque aí, né, vai ser tiro para tudo, aí que vai ter coisas mesmo. Então, o treino deles é para refrearem a atividade. E o tempo todo, logo depois do assalto, eles são cobrados exatamente pelo contrário. Mas você não fez nada. Você foi treinado para reagir. Então, às vezes, tem pessoas que têm um grau elevado de luta livre, de treinamento, né, que eles vão se capacitando, e eles não podem reagir porque eles não dominam mais a situação, não sabem quantos assaltantes tem, como é que está o colega, né, ele está dominado. Às vezes ele leva em consideração a quantidade de pessoas que está na agência, para não tornar o problema mais grave, etc. E logo depois do assalto vem toda a cobrança social, às vezes dos colegas, do pessoal do banco, etc., sobre ele, que começa a entrar em conflito. E o que gera o pós-traumático, lá, a síndrome pós-traumática, que alguns ficam afastados e não conseguem mais voltar a trabalhar. E uma das situações de apoio que falta é exatamente isso. Eles não têm um apoio psicológico para elaborar todas essas questões logo depois desses eventos. No dia seguinte, eles têm que voltar para trabalhar e sofrendo todo esse tipo de pressão, né, que chamam de assédio moral e tal, mas que está muito relacionado a essas condições concretas, essa impossibilidade, né, de lidar com essa situação, né, que a gente está tentando entender e, a partir daí, criar esses mecanismos. Inclusive, já foi criado um sistema de apoio psicológico, né, através do sindicato, porque as empresas não dão, a gente vai tentar transformar isso em lei, em uma coisa institucional, e tem que ser imediato. Logo depois, eles têm que ter um apoio para conseguir elaborar essas coisas. E aí a gente sempre encontra esse modelo geral de controle e demanda, mas e tentando operacionalizar um pouco, né, em que situação, inclusive essa contradição. Quando não se tem controle, ou o controle do caso do vigilante em uma situação de assalto é controlar os seus instintos e não reagir, que é a forma mais prudente, mais sábia de lidar com a situação. E tentar legitimar e dar o reconhecimento social a esse tipo de comportamento, né, de prudência. E que ninguém, quem está em torno, entende por que ele se comporta, né, daquela maneira. Que parece passividade.
E o controle, às vezes, se manifesta na fala. Quando eu tento tirar a arma dele, a arma engancha no coldre e ele, calma, calma. A forma como ele dialoga com o criminoso, com o assaltante, e ele controla a situação, ele tem o poder de controle. Mas, ao não oferecer resistência, é que ele vai controlando. E é uma coisa que eles aprendem na prática também. Ninguém ensina. Os cursos, como sempre, não ensinam nada disso, além disso não ser reconhecido e nem valorizado, né, no cotidiano deles. Repete o microfone, por favor. Você poderia acrescentar nos seus comentários a questão dos jovens, que tem milhões de jovens, né, mais de 5 milhões que trabalham em condições que poderiam ser definidas como de muito baixo controle. Como que nós poderíamos, de alguma forma, intervir, ou tentar explicar ou intervir com os conceitos utilizados em ergonomia para o empoderamento, vamos dizer, dessas populações? Bom, eu não tenho nenhuma experiência específica com... Seriam jovens aprendizes de... Bom, tem uma situação que apareceu no trabalho que nós fizemos lá em Piracicaba, que talvez fosse um caso de se pensar, está acontecendo com soldadores, essa criação da lei de aprendiz, de limitação de idade, em algumas profissões que são profissões eminentemente práticas, ela está criando uma dificuldade, que as pessoas já chegam com uma idade mais avançada nas situações de trabalho, e que quebrou aquela relação mestre-aprendiz, que era tradicional, por exemplo, para aprender o ofício de soldador. Eu acho que hoje tentar recuperar, né, com essas pedagogias da alternância, misturar escola e trabalho, inclusive numa idade menor, poderia ser uma forma, né, de amenizar isso, de criar essa capacidade, essa competência no jovem, diminuir essa separação entre a aprendizagem formal e a aprendizagem profissional. Então, em alguns casos aparece essa, né, no campo também, às vezes a gente percebe essa dificuldade de encontrar uma mão de obra treinada, cuja formação se dá pela prática. Eu não sei se seria a questão que você está pensando, que você tem em mente, mas tem algumas virtudes na relação mestre-aprendiz, mesmo numa idade que tem um certo exagero nessa tentativa de preservar o adolescente da situação de trabalho. Ficou considerado só o trabalho enquanto obrigação, enquanto disciplina, e não a sua capacidade de formação e de desenvolvimento. Talvez fosse o caso de repensar, pelo menos algumas profissões em que a relação mestre-aprendiz, de formação do ofício, ainda tem um peso maior. Bom, acho que vamos encerrando então. Pete, alguém atrás? Não? Bom, então a gente gostaria de uma salva de palmas aqui para o nosso professor Francisco, agradecendo mais uma vez, né, a presença de vocês. Nós temos aqui um material, se alguém tem alguns cartazes e folders explicando, é uma coisa sem data, né, explicando o funcionamento do fórum, como acessar o site, como se cadastrar. A gente pede que as pessoas que ainda não se cadastraram façam esse esforço de ir lá, né, fazer o cadastro deixando o e-mail para receber e participar de forma continuada aí, né, desse esforço nosso de discussão, de trazer os casos. A palestra, as transparências, além de ficar no sistema do IPTV, que vocês podem depois assistir, né, eu acho que a gente vai poder deixar também, né, professor, o PowerPoint também fica disponível na página do fórum. Bom? Ah, sim, tem uma propaganda aqui dos livros, que o Francisco trouxe alguns exemplares aqui da... Você não quer falar um pouquinho, Chico, sobre os livros? Eu já
na apresentação. Então, um colega meu, outro maluco, a gente está com um projeto editorial em torno dessa questão da sociologia da tecnologia do conhecimento e da relação trabalho-sociedade. Então tem 2 séries que a gente está começando, a gente tem os livros da primeira série do Collins, e esse mês também vai sair outro livro do Yves Clos, sobre o poder de agir, essa discussão que a gente está comentando, e outro livro sobre engenheiros no cotidiano, do Dominique Vanck, um francês da escola do Latour. E todas essas questões que eu mencionei são tratadas mais com profundidade maior nesses livros aí. Então é isso aí. Pessoal, algumas pessoas que assinaram a tempo vão receber hoje o certificado aí na saída, e outros que não assinaram, a lista acabou chegando um pouco tarde, vão receber no próximo evento, ou depois podem pegar aqui na Secretaria Acadêmica, no térreo aqui da faculdade, tá? O certificado da participação de hoje. Muito obrigado.